Olá, meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. E hoje eu vou estar respondendo aqui um questionamento que um dos seguidores fez, baseado no vídeo de ontem que eu fiz, que diz o seguinte: qual é a vantagem que o homem tem em ser provedor? Então vamos lá. Aqui o Cavaleiro Negro, ele me disse o seguinte: boa pergunta. Agora, e se você fosse homem? Qual seria a vantagem de ser provedor? Não queira para os outros aquilo que você não quer para você. Não queira, às vezes é preciso ampliar o entendimento e sentir na pele o sofrimento alheio para se entender o outro. Coração alheio é terra que ninguém pisa e nem passeia. Ninguém semeia terra alheia, não é verdade? Agora, uma coisa eu tenho plena certeza: homem eu sou todos os dias, sempre fui, sempre serei e me orgulho muito disso. Muito bem, cavaleiro, a sua pergunta é muito interessante e com toda certeza, eu fico feliz também que você tem orgulho de ser homem. Isso daí já é uma coisa assim maravilhosa, porque hoje em dia tem gente que não tem orgulho de ser aquilo que nasceu para ser, né? Então, assim, quer tomar o papel do outro e mais ou menos se sente aquilo que o outro é. Mas aqui, respondendo a sua pergunta e concluindo, né, aquele vídeo de ontem que deu muito, graças a Deus, muito questionamentos, né, isso é muito interessante. É assim que a gente cresce, assim que a gente evolui, né? Mesmo que a gente tenha talvez opiniões diferentes, mas que cada um respeite a opinião do outro. Eu vou te responder aqui. Agora, e se você fosse homem? Qual seria a vantagem de ser provedor? Realmente, na atualidade é um pouco complicado, mas o que eu tenho para te falar é o seguinte: infelizmente, eu já tive que ser provedora da minha casa, eu já tive que trabalhar fora, eu já tive que assumir a responsabilidade com os meus filhos, não porque eu andava no carrossel, não porque eu era isso, porque eu era aquilo, não, foi simplesmente porque eu encontrei um homem que ele não respeitou a ordem de Deus, porque a provisão dele era para o boteco, porque a provisão dele era para os amigos, porque ele não tinha interesse nenhum de ser o dominante da casa, porque ele não respeitou a ordem do pai. Então, assim, e também, aí vem esse caso, como que a mulher, ela tem que ser submissa ao esposo, né? Então, quando a gente fala de submissão, a maioria das mulheres, elas sacodem, né? Que não aceitam ser submissas. Porém, a gente tem que saber interpretar as coisas de uma forma real, baseado na realidade. O homem, ele tem sim a missão de ser o provedor, e a mulher, ela tem a missão de ser a auxiliadora idônea e deixa eu olhar aqui que às vezes esqueço, e ser submissa na relação. Mas agora uma coisa eu vou questionar também, né, para vocês. A mulher, ela tem que ser submissa, né? Ela tem que ser submissa ao seu esposo desde que ele esteja submisso à missão designada por Deus. Então, por que eu não pude ser submissa ao meu esposo? Porque eu tive que fazer isso que você está falando, cavaleiro. Eu tive que prover. Então, como que eu pude continuar um casamento de 19 anos se eu tinha que ser a provedora? Então, eu já senti na pele do homem, sim, não sendo homem, como mulher, o que é você ser provedora. E não só dessa forma, sendo provedora dos meus filhos, eu também tive que continuar sendo mulher e assumindo todo o papel que é designado para uma mulher. Só que aí eu decidi ser submissa apenas a Deus. Por quê? Porque não dava certo eu ser submissa a um homem que era submisso, que era submetido às leis da bandalheira, que era submetido às leis das iniquidades mundanas. Um homem que, ao invés de pensar na família que ele, né, criou, que ele decidiu ter, me deixou sozinha. Então eu não tive condições de ser submissa ao ponto de continuar. Dentro dos 19 anos que eu estive com ele, eu fui submissa e provedora, porque nunca faltou o alimento pronto
que é a missão da mulher, nunca faltou a casa limpa, que é a missão da mulher, nunca faltou os filhos educados, que são joias preciosas hoje na minha vida, porque foi Deus que me deu essa missão. Nunca faltou absolutamente nada. Ele tinha um lar, o verdadeiro lar, um lar enfeitado por uma mulher. E mesmo eu tendo que sair para batalhar, encarando muitas coisas ruins, como vocês, homens, encaram para ser os provedores, eu tive que cumprir a minha missão, porque essa eu não largo, de ser mulher. Eu vou até o fim da minha vida, porque eu tenho orgulho de ser mulher, eu tenho prazer em ser mulher, eu amo ser mãe, eu amo cuidar da minha casa, eu amo fazer a comida que eu me alimento e que mais pessoas que estão ao meu redor se alimentam, principalmente meus filhos. Eu amo isso, então eu também sou mulher com muito orgulho e não abro mão. Mas infelizmente eu sei sim o que é ser homem na pele, na questão, no quesito de ser o provedor, de ter que ser realmente provedor. E isso não é legal mesmo. Então, assim, é exatamente isso. O homem, não adianta você dizer que você não é o provedor, que você não quer ser o provedor e tal, porque não existe mulheres, né, que hoje merecem ser providas por causa do comportamento delas. Vocês também estão certos. Porém, tem que saber aonde vocês estão procurando essas mulheres. Porque assim, não é no bar, não é no final de semana em qualquer lugar, não é em rede social aonde você coloca, eu posso colocar aqui que eu vou te dar tudo na vida, entendeu? Que eu sou a mulher mais bam. Eu posso colocar a foto do meu corpo aqui, ó, e você fala, nossa, eu posso te dar tudo aquilo que te engana e depois eu ser outra coisa. Tem um vídeo, eu tô com um conteúdo aqui que eu vou falar sobre uma questão de um rapaz que ele encontrou uma mulher na rede social, ela ofereceu todo aquele discurso de boa zona, de boa mulher, se casaram, entendeu? Ele foi o provedor, tá? Ele construiu uma casa, ele colocou a providência da casa. 6 meses depois ele teve uma casa, ele teve um carro e ele arcava com tudo, só não tiveram filhos. 6 meses depois ela pediu o divórcio e tomou metade da casa, a casa no valor de 700 mil reais. Ele teve que vender, né, essa casa, entendeu, por um valor bem menor, porque ela não quis nem saber. Eu vou colocar o videozinho dele falando, no próximo vídeo que eu fizer eu vou tentar colocar esse vídeo aqui para vocês verem o que é uma mulher satânica com a mente das feministas. Então, isso não funciona. Não funciona. E aí também tem um outro rapaz aqui que é o Letieri. Eu vou também estar lendo o comentário dele, que eu achei muito legal. Para o homem ser provedor da casa, nos dias atuais, a mulher tem que ser primeiramente tradicional, concordo com você. Virgem que nunca namorou na vida, concordo com você, mas hoje em dia, meu querido, eu acho meio difícil você achar essa daí, tá? Mas é o correto, seria, se você fosse obedecer a ordem mesmo, era o mais correto, porque você ia ter certeza que ela sempre seria sua. Porque essas mulheres que ficam com vários, depois elas não conseguem, raramente, apesar que as pessoas mudam. A gente tem que dar esse crédito também, porque a pessoa pode entrar numa consciência de que não vale a pena isso para a vida dela mudar, entendeu? Assim como tem muitos homens também que fazem muitas coisas que não são legais e mudam, transformam vidas, né? E ela tem que ser feminina, concordo plenamente, carinhosa, sim, é uma das características que a mulher tem que ter, sabe, faz parte da feminilidade dela. Ela tem que ser carinhosa, não só com o seu esposo, mas com os seus filhos e com todos ao redor, com a família do seu esposo, com a sua família. E é através desses sinais aí que você consegue, inclusive, escolher uma mulher para você. Quando você começa a observar se ela é carinhosa com a família dela em primeiro lugar, como que essa mulher trata a mãe, como que essa mulher trata o pai, sabe? Não é na rede social, colocando lá, apertando ícone de coraçãozinho, que ela tá demonstrando que ela tem carinho, não. Isso é muito fácil. Ela tem que ser simpática, ela tem que ser fofa, ela tem que ser gentil, ela tem que ser doce como mel,
divertida, parceira, companheira, sábia, exatamente. Porque se você tiver uma mulher sábia, se você colocar qualquer coisa dentro de casa, isso vai aumentar, porque o feminino reproduz. O feminino ele está responsável pela reprodução. O masculino é a semente. Então, quando você começa a ver dessa forma, o masculino é a semente. Então, você vai lá e dá a semente. A mulher faz com que essa semente germine. Então, é assim que funciona. Se não for assim, não funciona. E isso a mulher precisa da sabedoria. E o homem precisa da semente. Então, isso aí é muito legal. Gostei. E vamos lá, e que some na vida deste homem, que edifique o seu lar, é o que eu falei aí, e não destrua como uma tola. Mas o que a gente mais tem hoje são tolas, infelizmente. Que o trate com respeito, exatamente. Que honra ele, lógico, que honre o seu marido. A mulher ela tem que honrar, porque se ela não honra o seu marido, ele também não tem condições de ser provedor se você não honra ele. Que sentido faz o cara lutar por você e você não honrar ele como seu esposo? Fidelidade nem se fala. Não existe um relacionamento sem fidelidade. Não existe. Submissão, sim. A submissão, como eu falei, quando você tem um marido que ele obedece à missão de Deus na vida dele, então você tem que ser submissa ao seu marido. Você está respeitando a ordem de Deus na sua vida. E isso é lindo. Cozinhe bem, é isso mesmo. Se você colocou a comida dentro de casa, ela tem que cozinhar a comida. A comida não pode ir pro lixo cheia de bicho sem estar cozinhado, não. Que lave, óbvio, ela tem que lavar, tem que passar, que limpe, que cuide dos seus filhos, que faça sexo de qualidade quando o marido tiver vontade. Sim, sexo de qualidade, mas vocês também não pensem que sexo de qualidade é esse sexo que vocês aprendem aí nesses videozinhos que vocês veem da vida e depois vocês vão exigir que as mulheres de vocês fiquem aí gritando, não, porque isso daí, elas são pagas para dar os gritinhos e os gemidinhos lá. Então na vida real não é bem assim. E sexo de qualidade não quer dizer que é só a mulher que tem essa responsabilidade. Para você ter um sexo de qualidade, você tem que participar ativamente no sexo, fazendo com que ela sinta assim desejo por você. Não é só simplesmente chegar e lá e pá e que acontece, não. O sexo de qualidade não diz só sobre a mulher, e sim diz sobre o homem também. Isso aí é feito a dois, não é feito para um só. E aí vamos continuar a lista lá do Lecheri. Que limpe, que cuide dos seus filhos, que faça sexo de qualidade, já falei. Que o ame genuinamente. Perfeito, genuinamente e não por atração negociada ou por ser prêmio de consolação, entre tantas outras coisas e etc. Mas cadê que se acha esse tipo de mulher hoje em dia? Nem nas igrejas se acha mais, realmente. Se você estiver indo para a igreja achando que você vai achar esse tipo de mulher na igreja, você não vai, porque isso daí... Essas mulheres, elas não necessariamente estão dentro da igreja, não necessariamente estão em redes sociais, não. Quando você conhece uma mulher, você tem que dar tempo ao tempo. Lógico que muitos usam máscara, tanto homens quanto mulheres. Porém, essas máscaras, elas caem, elas não se sustentam por muito tempo. E aí vem a sua percepção. A sua percepção ela é muito importante, de você estar com os seus olhos sem venda, porque é muito legal quando você encontra uma pessoa, vem aquela paixão e você acha que tudo vai melhorar. Foi um dos erros que eu cometi, que tudo vai melhorar e nunca melhora. Então você aproveita o namoro, que é o trailer para o casamento, e observe quem é essa pessoa, porque se você se der a oportunidade de observar, você não vai se dar mal. Uma das coisas que vocês têm que observar, exemplo que eu dei esses dias aí, foi no caso da bonitona lá da Ana Hickman e o Alexandre, ex-marido dela lá. Quando você está se relacionando com uma mulher, isso é uma dica muito importante. Eu lembro, quando surgiu, dia 11 de novembro, que estourou a bomba lá da Ana Hickman, no ambiente que eu trabalhava, as mulheres caíram em cima do Alexandre. Caíram em cima. Aí eu falei assim ainda, gente, calma. Isso aí é a versão dela. Ninguém ouviu a versão dele ainda. Aí
Você tem que arrumar uma pessoa para você que te bate. Você tem que arrumar uma pessoa que te trate dessa forma, porque você tá sempre do lado oposto. Eu não tô do lado oposto. A gente tem que observar as coisas para depois a gente falar. E é observando que a gente entende, é observando que a gente consegue ver por trás do véu. Agora, não é você olhando ou falando de qualquer jeito que você vai ver a verdade. Então é sobre isso que vocês têm que prestar atenção. Dessa forma, a gente consegue ver muita coisa, a gente consegue entender muita coisa. E assim, uma outra coisa também que eu vejo que é bastante errado é que os homens, né, que têm essa mentalidade, acham que vão ficar extremamente ricos. E aí eu vou voltar lá na Bíblia também, no outro trecho que faz muito sentido, porque uma das desculpas que é dada aos homens que têm essa mentalidade, que não são tradicionais, tá? Esses homens não são tradicionais, que têm essa mentalidade, porque isso daí é uma ideia criada nova, assim como o feminismo, não são tradicionais, porque os tradicionais, eles respeitam e eles têm um feeling de encontrar mulheres boas, entendeu? Porque elas existem. Assim como existem as ruins, existem as boas. Assim como existem homens ruins, existem homens bons. Então, vamos lá. É uma coisa muito importante sobre dinheiro, sobre finanças, porque todo mundo acha que se você fizer dessa forma, não ser o provedor, que você vai juntar fortuna. Porém, biblicamente em Êxodo 16:16 fala: foi isso que o Senhor Jesus ordenou. Cada um recolherá dele conforme o que consegue comer. O homem por cabeça, segundo o número de pessoas, cada uma recolherá para que os que estão nas suas tendas, 17. E assim os israelitas fizeram. Ai, gente, tô sem óculos. Alguns deles recolheram mais e outros menos. Quando, porém, o mediam com o homer, nada sobrava ao que recolhera muito, nem faltava ao que recolhera pouco. Cada um recolhia tanto quanto conseguiria comer. Moisés lhes disse também: ninguém deixa dele para o dia seguinte. Mas alguns deles não deram ouvido a Moisés e deixaram um pouco para o dia seguinte. Entretanto, ele criou bichos e cheiro mau. Por isso Moisés indignou-se com eles. Ou seja, então é assim, é para esses caras que ficam assim, não, porque eu tenho que pensar no meu lado financeiro. Então nessa época houve sim, né, então que Deus ele deu maná ali para as pessoas da época comer, e falou que era para cada um pegar o seu e comer aquele, não se preocupar com o de amanhã, que daria jeito amanhã. Mas tiveram alguns que tiveram a sabedoria que eles achavam que tinham, que pegaram mais para armazenar, e logo deu bicho nesse maná, logo estragou. Então quer dizer, quando um homem tem a mentalidade que ele não vai ser o provedor e que ele vai juntar, então isso daí vai embora, entendeu? Porque não é o correto, não foi isso que Deus deixou escrito pra gente fazer. Ele deixou que você tem que ser o provedor e isso vai multiplicar. Então é a lei da abundância. Então assim, isso fala muito sobre dinheiro, sobre finanças. Então assim, não adianta você achar que você ficando sozinho e não sendo provedor, você está economizando, você está criando fortuna, porque você não está, porque não foi isso que foi dito, não foi isso que foi designado para você. A fortuna, ela é muito mais do que isso, entendeu? A fortuna, ela é muito mais do que isso. A bênção de Deus na vida da gente, ela é muito maior do que isso, entendeu? Então não adianta você achar que você não vai prover para sua família, que você vai ficar sozinho e vai guardar, que você vai acabar dando bicho. E o bicho o que é? De alguma forma isso vai se esvair, de alguma forma isso vai sair de uma forma errada, porque você não está cumprindo com a sua missão, entendeu? E a mulher, ela precisa entender isso também, entendeu? Então quando ambos entenderem o que realmente vieram aqui para fazer, tudo vai funcionar novamente, tudo vai funcionar pro bem de todos, não pro mal, porque eu tô aqui não é para falar mal dos homens, não é para falar mal das mulheres, e sim para trazer um pouco de conhecimento daquilo que eu já passei, daquilo que eu olho ao meu redor, daquilo que eu presencio. E você também não tem que achar que o que eu falo é a verdade absoluta, porque você tem também que observar a sua vida primeiramente, aí depois você começa a observar os outros, como que funciona para ele, o porquê que tá funcionando
funcionando para ele, por que que ele é próspero, por que que a mulher dele é fiel a ele, entendeu? Existe ali um querer de Deus. Ele de alguma forma, ele está ali sendo fiel a Deus. Então, quando você é fiel a Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas para você. Não precisa achar, eu não encontro mulher em lugar nenhum. Encontra sim. Você não encontra porque é você que quer ir lá. Você deposita em você mesmo essa vontade. Aí você vai para rede social, você vai para pornografia, você vai para bares, você vai para todos os lugares que não convém a busca dessa mulher. E nesses lugares você talvez não vai encontrar. Então basta talvez que você olhe aí do seu lado, tem uma pessoa bacana que tem aí uma coisa legal para você e você não tá prestando atenção porque você tá buscando essa tal perfeição que muitas vezes também não existe, né? Mas o básico tem que existir. Então, reforçando aí, a mulher, ela tem que ser submissa. Isso aqui é o que eu mais acho interessante. A mulher, ela tem que ser submissa ao seu esposo, desde que ele esteja submisso e na missão designada por Deus para ele. E qual é a missão de vocês? Eu acho que basta vocês pensar que vocês vão saber. E qual é a missão nossa? Eu já sei qual é a minha missão. Eu tenho sim que ser submissa ao meu esposo. Eu tenho que sim ser submissa a Deus. Porque senão a minha vida não anda pra frente. Senão eu não vou prosperar em lugar nenhum. O vídeo de hoje ficou muito comprido, mas aí respondendo e interagindo a 2 comentários de 2 seguidores. Fora isso, gente, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.